Muito bom, meu amigo, minha amiga do nosso curso da Damásio, aí na segunda fase. Muito bom estar de volta para a gente prosseguir nos nossos temas de estudo. Hoje, um tema que eu julgo ser um dos mais importantes aí para a segunda fase de direito tributário, na parte processual, que é a parte que envolve diretamente a figura do mandado de segurança. Sem dúvida nenhuma, um dos temas mais importantes para vocês aí nessa nossa segunda fase, beleza? Então, lá no quadro para você, vamos começar a falar sobre o mandado. Vamos começar a falar sobre. Deixa eu desligar aqui. Mandado de segurança. Mandado de segurança. Veja aqui o fundamento dessa peça está tanto inicialmente no artigo 5º, inciso 69 da Constituição Federal. Nós também temos a Lei 12.016 de 2009, que regulamenta o mandado de segurança. E observe que nós vamos utilizar também o artigo 319 do CPC, porque o mandado de segurança também não deixa de ser, nesse caso, uma inicial. Então, esses são os fundamentos que nós vamos nos utilizar para o mandado de segurança. Perfeito? E observe que o mandado de segurança ele tem um objetivo específico colocado pela norma, e esse objetivo específico ele é o seguinte, veja aí, então visa, né, então evitar, nesse caso, ou coibir, então pode ser tanto algo repressivo, como também pode ser preventivo, então ele visa ou coibir, ou ele visa evitar um direito, ou afronta, na verdade, de um direito, ou a um direito líquido e certo, que não seja, deixa eu só fechar aqui para você, para ficar mais facinho de você acompanhar aqui embaixo, beleza, enquanto eu falo. Então veja que nesse ponto aí, o objetivo então é evitar, então pode ser preventivo ou repressivo, coibir, uma lesão a um direito líquido e certo, que nesse caso seja praticado por uma autoridade administrativa de forma ilegal ou de forma abusiva, desde que ele não seja amparado, nem por habeas corpus e nem por habeas data. Então, observe algumas informações aqui bem importantes. Primeiro, o mandado de segurança ele pode ser tanto preventivo quanto repressivo. Quando a gente fala no MS preventivo, só para que você possa guardar, eu sei que você já está estudando isso, mas é aquele que se dá antes da ocorrência do lançamento. E quando a gente fala em MS repressivo, para coibir, é aquele que acontece após o lançamento. Então ele pode se dar tanto antes do lançamento quanto após a existência do lançamento. E aí, logicamente, fica aquela pergunta, tudo bem, mas nesse caso, analisando as características do mandado de segurança, eu vou colocar aqui com você em conjunto. Se nós formos analisar as características do MS, então, dentre as principais características, o que é que eu posso adiantar contigo aqui? Primeiro, a questão que envolve o fato do chamado direito líquido e certo. Veja, o denominado direito líquido e certo é aquele que independe, você vai colocar aquele independe de dilação probatória futura. Então, tudo que eu tiver que fazer, nesse caso, tem que estar descrito na própria inicial. Então, eu não posso, por exemplo, falar, olha, vai caber, daqui a pouco vai ter prova lá, não vai ter prova, meu filho.
traga a prova logo na inicial. E você percebe que o mandado de segurança ele é impetrado contra o ato de uma autoridade administrativa. Essa autoridade administrativa, guarde, é um agente público, né, que nesse caso, portanto, se trata de uma pessoa física, e essa pessoa física é o que nós chamamos de autoridade coatora. É a autoridade coatora. Então veja, quando a gente fala dessa autoridade administrativa, obrigatoriamente no MS, essa autoridade administrativa é um agente público, é uma pessoa física, que nós chamamos de autoridade coatora. E essa autoridade coatora, nesse caso, pratica um ato com ilegalidade ou abusividade, ou pode ser ambas as coisas, não precisa ser uma delas, pode ser ambas, ilegalidade ou abusividade. Então ele pratica um ato ilegal ou abusivo e que não seja amparado por habeas corpus ou habeas data. Não seja amparado nem por habeas corpus e nem por habeas data. Então, essa informação ela é relevante pelo seguinte: o mandado de segurança ele não se presta à liberdade da pessoa, direito de ir e vir. Ele não se presta a isso. Como ele também não se presta à questão de retificação de informações ou de dados. Então, isso não é papel a ser discutido em sede mandamental. Mandado de segurança ele não se presta a essas situações. Tudo bem? Então, esse dado ele é fundamental. Só que aí, um dos principais problemas que a pessoa tem, que ela fala assim, olha, mas o momento de impetração do MS, da utilização do MS, é o mesmo momento de uma ação declaratória e de uma ação anulatória. É mesmo. Tá, então como é que eu vou saber quando é um MS que nesse ponto tem cabimento antes do lançamento e quando que eu vou saber que esse MS ele cabe após o lançamento? Observe que o problema ele vai te dar algumas dicas. O problema ele vai te apresentar algumas soluções. O problema ele vai te apresentar alguns dados que você, nesse caso, pode se aproveitar e, a partir daí, utilizar, então, essa medida. Então, veja, ele pode apresentar, olha, utilize a medida judicial mais célere. Por quê? Porque entre a análise de peças, que utilize o procedimento comum, e o mandado de segurança, que é um procedimento especial, ele é analisado primeiramente. Então, quando fala mais celeridade, é isso. Ele tem preferência de ser apreciado antecipadamente. Outra coisa, utilize a medida judicial menos onerosa. Por que menos onerosa é mandado de segurança, Caio? Porque mandado de segurança não cabe condenação em honorários advocatícios. Então, não cabe condenação em honorários advocatícios em sede mandamental. Assim como, quando falo, utilize aí de medida judicial que independe de provas futuras, veja que esse é o típico exemplo em que se demonstra aí o chamado direito líquido e certo. Ou quando ele fala para você assim, eu quero me utilizar de uma... ou te mostra quem é, nesse caso, a autoridade coatora. Então, observe, esses são elementos mais do que suficientes para que você seja indicado a se utilizar do MS. Mas, Caio, eu não me indiquei, eu utilizei outra peça.
Vai considerar nesse caso? Não. Sinto em dizer. Não vai, não. Ah! Se ele já falou tudo isso para você, não tem o porquê ter cabimento de outra peça. É a mesma coisa, vou te dar um exemplo aqui. Ó. Dá uma olhada no que caiu no nono exame unificado. Olha só. Olha o que o nono exame unificado diz na parte final do problema. Ó. Nessa situação hipotética, considerando que tudo está comprovado documentalmente e que o pagamento do tributo inviabilizaria os investimentos necessários para manter e ampliar os serviços educacionais que a instituição presta, apresente a fórmula jurídica processual mais rápida e eficaz para solucionar a questão descrita. Veja, ele te traz dois elementos aqui. Primeiro, que tudo está documentado, comprovado documentalmente, ou seja, ele já apresenta aqui o direito líquido e certo. Ele fala, olha, utiliza a prova jurídica mais rápida. Gente, não tem nem como você falar que tem cabimento aí de outro tema. Ah, mas eu mesmo assim indiquei outro. O problema vai, o examinador vai considerar? Não vai. Não vai. Não tem como considerar. Nesse caso, não tem como considerar. Porque você concorda comigo que nesse sentido, veja, eu já tenho todos os elementos apresentados. Eu já tenho toda a comprovação aí apresentada. Não tenho porquê. Ah, mas por que não cabe tal? Porque o problema já te direcionou o que ele quer. Então não existe nem condição de se requerer outra coisa. Tudo bem? E uma das coisas, veja, o MS, em regra, ele é impetrado perante o primeiro grau. Ah, mas eu tenho mandado de segurança originário de tribunais? Tenho. Tem mandado de segurança que você pode ter que apresentar perante o presidente do TJ ou o presidente do TRF. Tem mandado de segurança que vai para o STJ, tem mandado de segurança que vai para o STF. Isso tudo está indicado, né, nos estudos que se faz no próprio manual de prática. Eu já coloco para você ali todas as condições de cabimento. Por exemplo, mas quando é que vai caber, nesse caso, mandado de segurança de competência originária do Tribunal de Justiça? Isso vai ter que ser indicado na Constituição do Estado. Caio, mas vou levar a Constituição do Estado? Não, mas o problema ele vai ter que te indicar. De acordo com a Constituição do Estado, X, né, se o ato foi praticado por WXZ, um determinado secretário de Estado, por exemplo, a competência originária vai ser daquele determinado tribunal. Então, observe que só vai mudar o endereçamento, a estrutura do MS se mantém. E muita atenção. Primeiro que não cabe mandado de segurança originário aí de juizado especial. Juizado especial não tem cabimento de mandado de segurança. E um outro detalhe importante. Mandado de segurança não se impetra em face de ninguém. Isso é um detalhe que você tem que tomar cuidado. Lembre-se que o mandado de segurança ele é impetrado. Então veja, o mandado de segurança ele é impetrado contra um ato ilegal e abusivo praticado por alguém. E este alguém é a chamada autoridade coatora. Então você não impetra mandado de segurança em face de ninguém. Você impetra o mandado de segurança contra ato ilegal ou abusivo que é praticado por alguém. E esse alguém é a autoridade coatora. Esse alguém é a autoridade coatora que se utiliza, então, de forma ilegal e abusiva na prática do ato. Quando o problema... O que pode acontecer? Em vários casos, né, isso não é incomum de acontecer, né? Então você vai colocar, vou só ajustar aqui para a gente poder falar, né? Você vai poder colocar o seguinte,
Né? Coloca assim, ó. Em regra, o problema identificará a autoridade coatora. Então, em regra, o problema identifica a autoridade coatora. A questão é, beleza, em regra o problema identifica? Em regra, o problema identifica. E quando o problema for omisso? Esse é um problema, porque quando ele indicar a autoridade coatora, beleza, eu coloco aquele agente. E quando o problema ele for omisso? Então, cuidado. Veja, quando o problema for omisso, se o problema não indicar, você vai indicar na forma de um quadro que a gente tem. Então, lembre-se que o mandado de segurança é impetrado contra ato ilegal e abusivo praticado por alguém, certo? Esse alguém é a autoridade coatora. Ou quem lhe faça, às vezes, no exercício da coação impugnada. Ah, mas eu sou obrigado a colocar isso? Por quê? Porque a pessoa que tem que ser indicada é aquela que tem que fazer cessar a lesão ou a ameaça de lesão. Se esta pessoa ela pode vir a ser indicada, se ela não puder atender, outra que assim o faça, mas tem que colocar. Por isso que eu coloquei para você aí, ó. Veja. Ou quem lhe faça, às vezes, no exercício da coação impugnada. Tá bom, Caio? Nesse momento que eu tenho esses dados, né, se eu não tiver ali a identificação da autoridade coatora, o que é que eu faço na hora da prova? Bom, primeiramente, você vai analisar se o problema está te cobrando um tributo federal, estadual ou municipal. Esse é o primeiro detalhe. Então, se for tributo federal, veja aí, você vai dividir em tributo federal aduaneiro, que são aqueles que são envolvidos ao comércio exterior, tais como imposto de importação e imposto de exportação, e você tem os tributos federais não aduaneiros, que aí são os demais. Então, imposto de renda, IPI, a questão de taxas, dentre outros. Se for tributo aduaneiro, a autoridade coatora que você vai colocar na omissão é o inspetor alfandegário da Receita Federal do Brasil ou quem lhe faça às vezes, né? Se for tributo federal aduaneiro, aliás, não aduaneiro, é o delegado da Receita Federal do Brasil. Então, aduaneiro, importação e exportação, é o inspetor alfandegário, e não aduaneiro é o delegado da Receita Federal do Brasil. Em se tratando, nesse caso, de tributos estaduais, veja que a autoridade coatora é uma só. Tributo, nesse caso, estadual, na omissão, a autoridade coatora é uma só. É o delegado regional tributário. E em se tratando aí de tributos municipais, você também fará uma divisão. Se são tributos municipais mobiliários ou imobiliários. Mobiliário, estamos falando de ISS, estamos falando de determinadas taxas. Imobiliário, estamos falando aí de IPTU, estamos falando de taxa de lixo, contribuição de melhoria. Veja que é o diretor do Departamento de Rendas, ou mobiliárias ou imobiliárias. Então, essa é a autoridade coatora que você vai se utilizar em se tratando de omissão. Então, lembre-se, você vai colocar isso em se tratando de omissão. Então, por exemplo, vamos imaginar que na tua prova cai o seguinte, é um exemplo típico, né? Ele fale lá de imposto de renda. Então, é um problema que envolve imposto de renda, mas não indica. Então, quando você vai impetrar mandado de segurança, você vai fazer assim, ó, contra ato ilegal e abusivo
do ilustríssimo senhor delegado da Receita Federal do Brasil em, 3 pontinhos, ou quem lhe faça, às vezes, no exercício da coação impugnada. Agente público, Caio, não acabou ainda? Não, sabe por quê? Obrigatoriamente, nós temos uma determinação no artigo 6º da Lei 12.016 de 2009. O artigo 6º ele vai colocar para nós que é obrigatória a indicação do ente federativo. Então, veja o que diz aí. O ente federativo que a autoridade vem a estar subordinada. Então, nesse aspecto, eu sou obrigado a colocar. Então, se a autoridade coatora é federal, o agente público está vinculado à União. Se é estadual, e assim sucessivamente, perfeito? Você está vendo aí? Então, naquele exemplo que eu te dei no quadro, como é que vai ficar? Estamos falando de imposto de renda, não é isso? Então, você vai colocar lá, agente público, no caso de imposto de renda, vinculado à União. E aí você qualifica a União. Pessoa jurídica de direito público interno, vai ver lá, qualificação completa, pelos motivos de fato e de direito a seguir aduzido. Eu coloquei qualificação completa, mas você qualifica totalmente, certo? Caio, mas eu tenho que fazer desse jeito? Tem. Por quê? Porque senão você não tem pontuação. A tua pontuação ela vai ficar totalmente desfalcada. E você não pode ter desfalque nessa informação. Você não pode ter desfalque nessa informação. Perfeito? Então, obrigatoriamente, veja, você vai ter que ter, nesse caso, obrigatoriamente, a observância desses itens. Porque vai fazer, óbvio, uma grande diferença para você. São coisas, porque, observe, somente a parte preambular do MS tem coisa para dar com pau. Somente o preâmbulo do mandado de segurança. O preâmbulo já é uma baita de uma aula que você tem que dar. Perfeito? Então, nessa primeira parte da aula, eu cheguei com vocês na parte do MS até aqui. Nós vamos para o nosso rápido, breve intervalinho. E na volta a gente continua aí tratando de outras informações sobre o mandado de segurança. Beleza? Já voltamos.